Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador do Metrópole Debate, o canal 26 abre mais uma vez o espaço para você que tem dúvidas na área da Previdência Social. Mais uma vez, a presença do professor Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, muitas perguntas chegaram durante a semana e a primeira dúvida vem do Luiz Martins de Calcaia. Ele diz que tem diabetes desde 1996, colesterol e pressão alta. Já trabalhou com carteira assinada por mais de 6 anos e a última baixa foi dada em 1999. Agora sou apenas contratado da prefeitura, diz ele. Tenho direito a algum benefício pelo INSS por conta dos meus problemas de saúde? Olha, hoje, como ele é contratado pela prefeitura, ele não deve ser mais segurado do INSS, ele deve ser mais segurado do regime geral de previdência social, e sim do regime próprio de previdência do município onde ele é contratado. Então ele deve ter o direito à licença de acordo com o regime dele, que é o regime próprio de previdência. Pergunta Socorro do Conjunto Metropolitano em Calcaia. Vivo com uma pessoa e esse companheiro entrou com um pedido de divórcio de outro casamento no dia 28 de agosto. Ela ameaça não comparecer para assinar os papéis. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, o juiz pode assinar pela ex-companheira do meu atual companheiro e confirmar o divórcio? A jurisprudência atual, ela garante que o juiz, em uma decisão liminar, possa fazer o divórcio mesmo sem que a outra parte se manifeste. Isso é chamado do divórcio liminar. Então ele pode sim decretar o divórcio, porque hoje se entende que ninguém é mais obrigado a ficar casado com outra pessoa sem querer. Então o juiz pode determinar o divórcio mesmo sem ouvir a outra parte. Dona Maria Aleluia está na Praia do Pacheco, em Calcaia. Eu trabalhei 2 anos numa empresa e pedi as contas. Quando foi agora, fui à perícia e lá me disseram que a empresa não deu baixa na minha carteira. Minha dúvida é se essa empresa me deve alguma coisa devido a esse erro. O que eu perco com isso, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela não está mais trabalhando lá, a questão é só burocrática, dela ir na empresa onde ela trabalhou e pedir a anotação da baixa da empresa. Se a empresa não existir mais ou não quiser fazer isso, ela pode ir ao Ministério do Trabalho e solicitar que o Ministério do Trabalho faça a devida anotação. A telespectadora que se identificou com o nome de Maria e mora no Parque Tabapuá diz que tem 20 anos que trabalha na prefeitura, sempre contribuindo com o INSS. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se posso passar a ser efetiva. Quando entrei, eu era funcionária efetiva e depois passei para contratada. Como é que é essa relação, essa mudança, professor Paulo Bacelar? Olha, o regime de previdência ele é determinado por uma lei. Se o município tinha um regime próprio de previdência e mudou para regime geral, ela passa a ser vinculada ao regime geral de previdência. A mesma coisa quando acontece o contrário, a pessoa é contratada no regime geral de previdência e a prefeitura cria uma lei alterando aquele regime, passando a ser estatutário. Então ela vai pertencer agora ao regime próprio de previdência, então não vai mais pertencer ao INSS. Pergunta do Deusdete do Parque Tabapuá, em Calcaia. Trabalho em uma empresa e tenho problema de visão, audição e pressão alta. Dei entrada no INSS com auxílio doença e recebi até janeiro de 2013. De lá para cá, cortaram o benefício. Recorri 2 vezes e negaram. Fui à agência do INSS e só recebi abuso. Eu acho que não tenho condições de voltar ao trabalho, pois perdi praticamente a audição e perdi 90% da visão de um olho e o outro está sendo afetado. O que posso fazer, professor Paulo Bacelar, para que o INSS reconheça que tenho direito ao auxílio doença? Olha, nos casos que ele citou, ele poderia ter pedido um recurso administrativo, a Junta de Recursos da Previdência, onde é um órgão colegiado, quando tem representantes não só do governo, mas dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores. Então é um órgão colegiado que pode decidir pelo recurso dele. Se ele não tem mais o prazo de recurso, que é de 30 dias, ele pode ajuizar uma ação trabalhista, uma ação na Justiça Federal contra o INSS para poder reativar esse benefício dele que foi cessado. Rigoberto, telespectador residente em Calcaia. Eu trabalhei para uma empresa onde fui prestar serviço à Prefeitura de Calcaia como motorista de caminhão. Essa empresa me pagou os meses de março e abril e está me devendo os meses de maio e junho e diz que só vai pagar quando receber da Prefeitura. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se tenho direito de receber logo pelo trabalho que realizei ou tenho que esperar a boa vontade da empresa. O que devo fazer? Não, Luciano, a empresa ela é obrigada a pagar até o 5º dia útil de cada mês
aquele valor daquele salário do mês anterior. E pelo princípio da alteridade, que é um dos princípios que rege a CLT, em relação à relação de emprego, né, de trabalho e emprego, o princípio da alteridade diz que o risco da atividade da empresa, ela não pode ser passada para o empregado. Então ela é obrigada a pagar ao empregado mesmo sem receber da prefeitura. É uma relação dela com o empregado. Então ele pode aí, no caso, já pode pedir uma ação trabalhista para rescindir o seu contrato de trabalho por rescisão indireta, tendo direito a todas as verbas trabalhistas no modo de rescisão por prazo, sem justa causa, para poder ter direito aos benefícios. O Francisco Oliveira de Calcaia, ele disse que deu entrada agora com a nova aposentadoria para deficiente físico. Quer saber se ao se aposentar pode continuar trabalhando ou se vai perder a aposentadoria? Não, essa aposentadoria ele pode continuar trabalhando sem problema nenhum, porque não é uma aposentadoria por invalidez, é uma aposentadoria de pessoas que têm deficiência. Então ela teve deficiência, uma deficiência que reduziu a sua condição trabalhista, por isso que teve uma redução no tempo de contribuição, e diferente dos outros que não têm essa deficiência, e ele vai se aposentar por tempo de contribuição, ele não vai se aposentar por invalidez, então ele pode sim continuar trabalhando. Professor Paulo Bacelar, Dona Maria Hernandes de Calcaia diz que cuida da mãe que sofre com problema de câncer há muitos anos. Caso a mãe venha a falecer, a Dona Maria Hernandes tem direito a ficar com a aposentadoria? Não, só os dependentes do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, que são dependentes do segurado, e eles podem ficar com um benefício chamado pensão por morte quando a pessoa que tem aposentadoria falece. No caso dela, se ela fosse inválida por ser filha, se ela fosse inválida, aí teria direito à pensão se ela tivesse uma invalidez anterior aos 21 anos de idade. Vandevaldo Félix, do bairro Colônia, em Fortaleza. Ele disse que sofreu um acidente há cerca de 18 anos, perdeu um olho e de lá para cá tem um carimbo do INSS constando que ele recebe um auxílio do acidente. Tem uma pessoa querendo me empregar na construção civil. Caso minha carteira seja assinada ou assine algum contrato com ele, perderei esse auxílio acidente, professor Paulo Bacelar? É a dúvida do Vandevaldo Félix. Vandevaldo, tranquilo, você não precisa, não tem medo nenhum de assinar a carteira, de ter outro trabalho, porque esse benefício é um benefício indenizatório, ele não é uma aposentadoria por invalidez. Você só não poderia assinar a carteira se fosse aposentado por invalidez. Como você recebe um auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, esse benefício ele vai ser para o resto da vida, né, para você pelo resto da vida, e você vai poder acumular o seu emprego, o seu salário com esse benefício. Você não vai perder esse benefício se você assinar a carteira. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta, deixe a sua dúvida nesses endereços que aparecem na sua tela. E tem mais perguntas que chegaram durante a semana para a nossa produção. A Aline Braga, do Modubim, diz: sou beneficiária pelo INSS por ter tido câncer quando criança. O benefício de auxílio-doença continua no nome da minha mãe. Se eu casar com alguém que trabalha com carteira assinada, professor Paulo Bacelar, ou se eu começar a trabalhar, vou perder o auxílio-doença? Eu teria que ver direito esse benefício, porque não pode ser um benefício de auxílio-doença em nome da mãe dela. Deve ter sido um benefício assistencial, deficiente físico, e ela era menor e a mãe estava como representante. E esse benefício, na hora que ela trabalhar, ele vai ficar suspenso apenas, ela não perde. Ela vai ter que ir na agência do INSS para regularizar esse benefício, colocar no nome dela, tirar a mãe que é representante legal, ou se ela não pudesse discernir entre o certo e o errado, não pudesse exprimir sua opinião, a mãe ficaria como representante. Mas como ela pode exprimir sua vontade, ela vai no INSS, volta a ser dela o benefício com o nome dela, tira a mãe dela como representante e se ela trabalhar apenas, o benefício será suspenso. E esse benefício voltará a ser concedido no momento que ela deixar de trabalhar. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos nossos telespectadores.